Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar tratando da injeção de dependência na plataforma .NET. Nesta série, eu estou apresentando como usar o container DI nativo da plataforma .NET para realizar a injeção de dependência. E hoje eu vou mostrar como nós podemos lidar com múltiplas implementações de uma mesma interface. Até o momento, nós vimos que a injeção de dependência na plataforma .NET tem suporte para mapear uma interface para uma implementação da interface, configurar regras de tempo de vida do serviço e gerenciar definições de configuração. E assim, o container DI nativo funciona bem para a maioria das necessidades de inicialização das aplicações, mas vem com uma suposição implícita, que sempre existe um mapeamento um para um da interface para a implementação. Isso é um conceito que fica implícito quando você usa o container DI nativo. Acontece que nós podemos ter cenários que exigem regras de negócios que são expressas por meio de várias implementações da mesma interface. Então, nesses casos, nós temos que tratar com múltiplas implementações da mesma interface usando o container DI nativo da plataforma .NET. E isso vai exigir que nós realizamos um tratamento um pouco diferente. Então, hoje eu vou mostrar como usar o container DI nativo para tratar este cenário. Lembrando que nós devemos sempre estar atento ao princípio SOLID ISP, que é o princípio Interface Segregation Principle, que recomenda que é melhor ter várias interfaces especializadas ao invés de ter uma única interface. No entanto, esse cenário que nós vamos tratar ele pode ocorrer. Então, para mostrar um exemplo bem simples, eu vou apresentar o seguinte cenário. Suponha que nós temos uma interface que eu vou chamar aqui de eCustomLogger, que define um contrato para realizar o registro de informações de auditoria, que é um log. E em uma aplicação nós temos 3 implementações dessa interface nas seguintes classes. Eu tenho aqui uma implementação na classe FileLogger, da interface eCustomLogger, que registra o log em arquivos. Tem uma outra implementação na classe DatabaseLogger que registra o log de auditoria num banco de dados. E tem uma outra implementação na classe EventLogger que registra o log de auditoria em eventos do sistema. Então, qual que é o nosso objetivo nesse cenário? O nosso objetivo é descobrir como nós podemos configurar o container DI nativo para usar a injeção de dependência e assim selecionar qual serviço de log usar com base em um critério. Porque eu posso usar o serviço de log para arquivo, para banco de dados e para eventos. Eu tenho 3 serviços, 3 classes que implementam a mesma interface. Então, inicialmente, eu vou mostrar a abordagem tradicional que nós usaríamos e que eu tenho mostrado nas aulas anteriores. Então, para isso, eu criei um projeto ASP.NET Core Web API, aonde eu implementei aqui neste projeto numa pasta Services, a interface, eCustomLogger, que define um contrato para registrar aqui informações de auditoria. E a seguir criei as classes FileLogger, que implementa a interface e define uma implementação aqui bem simplificada para registrar em arquivo, DatabaseLogger para registrar em banco de dados e EventLogger para registrar em evento. A seguir, nós temos aqui na classe Program, lembrando que eu estou usando o ambiente do Net 6, então eu não tenho mais a classe Startup. Então aqui nós fizemos o registro dos serviços e eu usei aqui o tempo de vida addScoped. E para cada serviço eu registrei aqui para arquivo, para banco de dados e para evento. Ou seja, eu tenho aqui o registro de cada serviço que implementa a mesma interface. E no controlador, Home Controller, onde eu vou usar esse serviço, eu usando a abordagem padrão, olha, injetei aqui no construtor instâncias aqui desses serviços, E a seguir eu tenho aqui 3 endpoints aqui na minha API, que eu chamei aqui, usei aqui um mapeamento
de rota File Logger, Event Logger e Database Logger. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui, cada instância obtida aqui no construtor e estou aqui acionando aqui o registro do log no arquivo, no evento e no banco de dados. Então vamos ver se isso vai funcionar. Então eu vou colocar aqui um breakpoint no construtor, vou executar o meu projeto e nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, inicialmente, como eu estou usando o Swagger, eu tenho aqui os meus 3 endpoints. Então, vamos supor que eu quero acessar um registro vamos começar com arquivo. Então, eu vou aqui dar um tryout e vou clicar em Execute. Então, ele parou aqui. Então, vamos ver como foi resolvido aqui a instância desses serviços. Em File Logger, eu tenho o que? Eu tenho Event Logger. Em Database Logger, eu tenho também Event Logger. E em Event Logger, eu tenho o Event Logger. Ou seja, na verdade, embora eu tenha fazendo aqui a injeção de dependência de 3 serviços, eu só estou obtendo a instância de um serviço, que é o do Event Logger. E por que isso está acontecendo? Porque aqui na classe Program ele foi o último serviço que foi registrado. Então, se eu acionar aqui e executar, eu vou ver que, embora eu tenha acessado o endpoint para arquivo, ele acionou a instância de Event Logger. E a mesma coisa para database, ele vai sempre me retornar a última instância que foi registrada. Então a abordagem tradicional não funciona com o Container IDE nativo da plataforma .NET. Nós temos que procurar uma alternativa para resolver o problema deste cenário. Então, uma solução que você poderia de imediato lembrar, com base na aula da semana anterior, é aqui que eu vou mostrar que é usar uma solução alternativa, que é fazer o quê? É definir os serviços, e Custom Logger, File Logger, Event Logger, Database Logger, aqui nada mudou. No registro do serviço, também nada teria mudado. Eu registraria os 3 serviços aqui. E aqui no controlador, eu usaria a abordagem do Service Locator. Eu iria injetar uma instância do eService Provider e em cada método eu iria obter a instância do serviço desejado usando o Service Locator. Aí eu uso a instância aqui do Service Provider, dou um Get Services e obtenho aqui o serviço pelo tipo, que vai usar Reflection aqui, como eu mostrei na aula anterior. Essa seria uma solução alternativa. O problema com essa abordagem é que para resolver o serviço desejado, eu estou injetando aqui uma instância do eService Provider. Então todos os serviços serão instanciados e não apenas um serviço específico. Então se eu tiver muitas dependências nesses serviços que eu estou usando, todas elas serão instanciadas. Então essa opção ela só pode ser considerada se os serviços forem leves ou com poucas dependências. Então essa não seria uma solução recomendada, ela vai funcionar também. Então a seguir eu vou mostrar qual que é a solução recomendada para esses casos. Então aqui eu vou selecionar aqui esse projeto, que é o mesmo projeto Web API. Então aqui eu vou fechar todas as pastas aqui, eu vou mostrar qual que é a solução. Então eu tenho um projeto Web API, eu tenho aqui a interface, as implementações aqui, nada mudou no código. E aqui eu incluir uma enumeração, File, Database, Event. Então eu vou trabalhar com uma enum ao invés de usar string aqui. Então qual que é a abordagem? Então agora aqui na classe Program, olha o que eu estou fazendo. Eu estou registrando os serviços, estou usando a add scope. Aqui, dependendo dos serviços, você pode usar também a add transiente, porque às vezes cada serviço tem um tempo de vida diferente, então você pode ficar na dúvida. Então usa add transiente para todo mundo. Então aqui qual é a abordagem que eu estou usando nessa solução, que é a solução recomendada? É registrar os serviços, eu preciso fazer isso, e a seguir registrar o serviço no container IOC, e registrar também aqui um delegate func com base numa enumeração que vai nos devolver aqui uma instância do serviço que é do tipo eCustomLogger. Então esse delegate func ele está sendo implementado através do Service Provider. Então nós podemos considerar essa solução como uma variação do Service Locator. Então aqui eu estou usando uma chave onde através dessa chave
nós vamos resolver, com base na enumeração, se for um file, eu vou retornar a instância específica do serviço desejado, para database, para event. E aqui eu defini que, caso nada for informado aqui na chave, a instância padrão que eu vou usar vai ser a do file. Então o serviço file logger seria a instância padrão que eu vou usar aqui. Então aqui eu estou fazendo uma implementação de um registro de um delegate func que vai resolver para mim, com base numa chave, que no meu caso aqui, ao invés de usar string aqui, preferi usar enumeração, que vai ser o meu critério, file, arquivo, banco de dados ou evento. Ele vai me retornar uma instância específica aqui do serviço. E aqui, no controlador, eu injeto o meu delegate func, no construtor, e obtenho aqui a instância do serviço. E aí eu uso, com base na enumeração, a instância específica para acessar e registrar o log em arquivo, em banco de dados, em evento. Então aqui a vantagem dessa solução sobre a alternativa usando o Service Locator é que aqui eu vou ter não a instância de todos os serviços instanciados, eu vou apenas instanciar o serviço específico. Então eu vou colocar um breakpoint aqui, vou executar e nós vamos ver o resultado aqui. Então aqui na solução recomendada, eu vou acessar o arquivo, vou dar um tryout. Quando eu mandar executar, olha, aqui ele me resolve os serviços, E se eu mandar continuar, olha aqui, file logger. Se eu for em database, ele vai me instanciar o database logger. E o event vai instanciar o event logger. Event log. Então, com isso, nós mostramos aqui uma forma de contornar uma limitação que o container inativo tem, de poder utilizar a injeção de dependência quando eu tiver um cenário de múltiplas implementações da mesma interface. Até a semana que vem.